Fala galera, beleza aí? Bom, acredito que isso acontece com todo mundo. Quando a gente fala sobre algum ano, determinado ano aí da história, a gente faz um filme, um panorama daquele ano assim na nossa mente e que vem na cabeça assim tanto as histórias boas quanto os ruins e as continuações, o que aquilo determinou na nossa vida, né? Por exemplo, se perguntar pra mim, como foi o ano de 94? O que veio pra mim? Primeiro vem as lembranças. Eu lembro do que eu tava na sexta série. Lembro também que foi o ano do Tetra. A gente começa a lembrar também o que as continuações, velho. Os jogos do Tetra, campeonato. Eu lembro pelo menos 3 partidas aí onde eu tava. Na casa de quem, que jogo que foi. Ayrton Senna. Lembro também do. Tá assistindo a corrida, eu e um amigo meu. E o acidente, a corrida acontecendo e nada do piloto sair do cockpit, daquela tensão. Até vi a notícia lá que ele infelizmente faleceu. E na música acho que a mesma coisa, né? Na música, se a gente fala sobre 55, o que vem em mente? Aquele cenário lá com Elvis, vem Roy Orbison, Jerry Lee Lewis. Falamos sobre 67. Vem o Verão do Amor. Parecia que o mundo todo era paz e amor, bicho grilo, e todo bandas, artistas, aí, principalmente da Califórnia, dando as caras, né, na música. E também sobre 77, punk rock estourou, né, principalmente na Inglaterra e também Nova York, mas na Inglaterra foi bem forte, né? E outros anos também, como 85 Rock in Rio, 69 o Woodstock, e assim vai. Só que tem um ano que a gente pode falar muito bem dele, que assim, pouca gente não vai lembrar, mas o ano de 89. Falar que foi um ano que muitos artistas deram a volta por cima. Não é um fato assim que todo mundo assim lembra, ou tá marcado, igual foram esses anos aí que eu comentei, né? Mas vou mostrar 5 casos para vocês aí de como o ano de 89 foi o ano da redenção. De muita gente que passou aí por um período turbulento, e só que depois veio aí a redenção, volta por cima, né? Então vamos começar. O primeiro aqui foi o B-52s, que é o nosso querido IB-52, vamos falar assim, né? Aqui no Brasil, né? Bom, eles, assim, banda formada aí no final dos anos 70, banda de New Wave, passou aí a virada dos anos 70 para 80, até a primeira metade dos anos 80 aí com sucesso absoluto, toda festinha, toda balada, festa na garagem aí, tinha o disco do B-52. Se não tivesse, né, a festa já não era a mesma coisa, né? Vieram aqui também pro Rock in Rio. Só que naquele ano de 85 marcou o ano que o guitarrista Rick Wilson faleceu. Ele era portador, né, do HIV. E poxa, naquela época lá, ter essa doença era sentença de morte. Até porque os primeiros tratamentos da doença começaram em 87 com a ZT. Então, contrair a doença lá era esperar para morrer, infelizmente, né? E ele, pelo que falam, ele estava assim, já doente, mas ele não falava nada, ele ficava quieto. O pessoal percebia que ele estava mal, mas ele não, tá tudo bem, tá tudo certo. Até que ele veio a falecer no final daquele ano, que deu um baque enorme na banda. A banda parou, tava, né, com o disco pronto, só foi lançar foi em setembro de 86, lá, o Balls of the Sarils. Você vê que é um disco assim que já, embora o Rick Wilson, o guitarrista, participa, mas dá pra ver ali que o clima já não tava legal. Eles cantavam assim com a animação, como sempre, mas dava pra ver que algo ali já não tava legal. E a banda não fez turnê, não fez turnê, ficou parada. Fez uma apresentação, né, na TV em 87 e ficou meio que entrou no período sabático a banda. Até que em 88, aos pouquinhos, eles se juntaram para começar
a compor, a escrever com toda a calma e sem pressa nenhuma, para em 89 lançar aqui, né, o Cosmic Thing, que estourou aqui de sucesso, né, com Love Shack, Rom, Channel Z, e aqui a banda aí realmente, em 89, a New Wave já não tava assim em alta, né, ficou meio marcado mais no começo ali, dos anos 80. 89 tava outras, era outros tipos de, outros estilos aí, era o rock and roll, era aquele rock assim do Motley Crue, era o Guns N' Roses, tava o Living Colour, Midnight Oil, várias vertentes assim do rock, mas veio basicamente desse pra entrar também lá e mostrar que estavam vivos, estavam bem, recomeçaram aí e seguiram o sucesso, conseguiram se encaixar e fazer aí shows, turnês, lançaram discos, depois coletâneas, as coisas voltaram aí pros eixos, né? O segundo caso que em 89, disco também, tudo esse disco aqui que estou falando foi lançado em 89, tá, pessoal? Outro caso aqui, Tom Petty, enfim, ele fazia aquela mistura, né? Era rock, tinha um pouquinho de new wave, um pouquinho southern rock, um pouquinho de cada assim vai no rock dele. E na virada dos anos 70 pro 80 que ele estourou-se pro mundo, né, com Dan the Torpedoes, um disco dele de 79. Que ele fazia rock and roll e tocava todas as rádios aí, rock, de pop também. Foi legal essa virada dos anos 70 pro 80 para ele, só que na segunda metade dos anos 80 foi meio que caiu. Não a qualidade dos discos, claro, também um pouco, mas as vendas assim já não tava lá aquelas coisas. Tom Petty e Heartbreakers, né, o grupo dele. Ele até participou lá do Traveling Wilburys, né, um supergrupo que tinha Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison, enfim. E em 89 ele resolve lançar um disco solo, só com o nome Tom Petty. E que estourou aqui, né, com Free Falling, música aí sensacional. Disco todo bacana, muito bom, né, mas I Won't Back Down, Running Down a Dream, são 3 sucessaços assim que espetaculares, que aí deu o nome dele de volta aí para o cenário, aí ele já retomou, né, como Heartbreakers e seguiu fazendo shows aí até o final da sua vida, né, infelizmente. E nesses shows aí também ele tocava música aqui solo, que parecia uma continuação do Heartbreakers, né, mas nos shows aí eles tocavam tanto música toda a trajetória aqui, né, do Tom Petty. Então foi um disco aí que também vendeu bastante, deu uma retomada. Outro também falando de retomada, Bob Dylan, Oh Mercy. Bob Dylan nos anos 80 aí tem uma característica aí, assim, totalmente peculiar. Ele começou a década virada dos anos 70 pro 80, lançando 3 discos assim com temática cristãs. Foi o Slow Train Coming em 79, aí teve o Saved em 80 e 81 Shore of Love. Foram 3 discos que chamavam da temática cristã, que dividiu opiniões. Teve gente que gostou, teve gente que não. Eu gosto, acho bacana. Como quase tudo aí que ele fez. Não tudo, né? Porque aí na fase dos anos 80 ele começou a dar uma caída. Em 83 ele lançou Infidels, descasso aí, espetacular. Parecia que, poxa, cantor aí que já tinha 20 anos de estrada aí, parece que, poxa, a pessoa estava sabendo se reinventar, independente dos novos tempos aí que o mercado foi mudando, mas ele sempre com o nome em voga. Só que depois desse disco as coisas começaram a desandar. Ele lançou lá o Party Burlesque, que meu, pra minha opinião, acho que é o pior disco da carreira dele. Um disco muito fraco, ele tentando já abraçar as tendências com new wave, pop. Ele só teve acho que um sucesso só esse disco, né? Tiny Connections to My Heart, que é a única legalzinha do disco mesmo. Depois procure aí, vocês vão ver que provavelmente vocês vão concordar comigo.
E aí foi ver que veio alguns discos aí que Knock Off Loaded, Down on the Groove, uns discos aí que, meu, a crítica malhou muito, vendeu pouco. São discos que tem músicas boas, pincelar um pouco aqui, outra ali. Knock Off Loaded, tem They Killing Him, que, nossa, uma mensagem assim maravilhosa, né? E assim, ele tava período aí bem baixo da carreira, vendendo pouco. Em 89 ele ainda fez um disco lá com Grateful Dead, que conseguiu a façanha de desagradar tanto os fãs do Dylan quanto do próprio Grateful Dead. Parecia ser, poxa, velho, os maiores ícones da contracultura, fazer um disco juntos, só que muito arrastado, um clima assim bem meio para baixo, violão assim meio triste, nada a ver com aqueles solo, aquela viagem sensacional aí que marcou, né, os shows do Grateful Dead. E até que depois do segundo semestre aí, ele lança Oh Mercy. Parece até que ele tava já pedindo, tenha piedade, que de tanto que tava malhando ele. E aí sim, o disco fez a alegria aí até que enfim, né, da crítica, do público, graças à faixa que Everything is Broken. Um disco bem legal. E Shooting Star também, que fecha aqui o álbum. Foi até produzido pelo Daniel Lanois, não sei se é Lanois, que é sobrenome francês aí, não sei como é a pronúncia, que era o produtor do U2. Aí o Bono que deu dica pra ele, procura o Bob Dylan, colocou eles em contato pra produzir e deu certo. Aí depois o Bob Dylan seguiu aí anos 90 aí lançando discos, lançou acústico, lançou depois Time Out of Mind, que o pessoal considera também parelho tudo aos clássicos dos anos 60, enfim. O quarto exemplo aqui, Neil Young, Freedom, 89. Neil Young, poxa, os discos dos anos 70 aí, né? Um mais espetacular que o outro. Só que da mesma forma que dos anos 70 ele fechou em alta, né, com aqueles ao vivo lá, o Live Rust e o Rust Never Sleeps, ele nos anos 80 parece que começou a desandar a carreira dele. Ficou marcado também pela gravadora dele lá, a Geffen, gravadora que ele fazia parte do cast. A gravadora processou ele, dizendo que ele estava boicotando a gravadora. Falou, tem os discos então contrato, então a gravadora acusou eles que ele estava lançando disco de qualquer jeito. Mas se pegar os discos dele, é bem diferente. Ele começou lançando, lá tem Reactor, Trans AM, um disco meio pegado meio eletrônica. Depois lançou lá o Everybody's Rocking, 83, disco com bem na pegada rock and roll anos 50. O disco tem acho que 25, 26 minutos, é o disco mais curto da carreira dele. Que mais? Aí teve This Note For You, teve Old Ways, que é um disco, uma pegada bem country. Aí teve Life, assim, Life já é um disco assim, já que não me agrada assim tanto, mas cada disco dele assim foi tendo um estilo diferente e meio que ele perdido assim na carreira, briga direto lá com a Geffen, querendo romper o contrato, mas não conseguia. Até que em 89 ele saiu desse turbilhão, já pela Reprise Records, e lança aqui Freedom, que já abre aqui com... abre e fecha também, com um dos maiores clássicos da carreira dele, Rocking the Free World. Que aí sim, o nome dele já subiu ali em voga, e ficou até conhecido como o padrinho, né, do movimento grunge, que depois, 91 principalmente, aí, muitas bandas aí, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, todo mundo aí estourou mesmo de vez. E o pessoal tudo apadrinhou, eu chamava ele como se fosse o padrinho desse pessoal. Tanto que em 95, não à toa, ele gravou um disco com o Wrecking Ball, com a banda de apoio dele era o Pearl Jam. Então, poxa, todo mundo curtiu essa associação dele com o pessoal, né? E pra finalizar, o quinto disco, Trash, Alice Cooper. Alice Cooper, poxa, começou aí como banda,
Embora a gente sabe que é o cantor Alice Cooper, mas os primeiros discos da banda era uma banda Alice Cooper com o vocalista Alice Cooper, né? Igual o Bon Jovi, Dio, enfim. E eles começaram, né, final dos anos 60, aí só no terceiro disco, lá em 71, que ele teve lá a Mei-Tin, que fala, tipo, a crise, vai, da meia-idade, a crise dos 18 anos. Ele é um garoto, mas ao mesmo tempo tem as responsabilidades, enfim, uma música bem legal. E aí ele começou a emplacar um sucesso atrás do outro, principalmente os shows, aquele teatro de horror, com sangue, cobra, camisa de força, condenado à morte, assim, um teatro, assim, o show dele, assim, horror, né, que ele sempre gostou desde criança esses filmes trash aí de horror B. Então eles aplicaram assim na música, na música dele, ficava música, teatralidade, me confundi agora, mas vocês entenderam. E foi seguindo isso, até que metade dos anos 70 eles separam. Aí ele lançaram Welcome to My Nightmare, sozinho. Legal, manteve o topo, o sucesso também. Falando, bem-vindo ao meu pesadelo. Tem até o videoclipe, lembrei, sentado numa cama, cheio de umas velas, assim, era tudo bem assustador, assim, na época. E só que depois aí as coisas começaram a desandar. Ele começou a beber muito, isso começou a afetar a qualidade dos discos. Então, do From the Inside, 78, e praticamente os anos 80 inteiro, teve a quantidade de shows baixaram, a popularidade dele foi lá para baixo, não placava sucesso nenhum. Até que nos anos 80 aí, teve até um disco dele, Dada, de 83, que ele mesmo fala que ele não lembra do disco, não lembra de nada. Ele só lembra de um dia ver o álbum nas lojas vendendo. Ele não lembra de ter composto, não lembra da gravação, para ver o estado que ele estava, né, de bebida. Aí nos anos 80 ele começou a se envolver mais com filmes mesmo, com filmes de terror, e deixou da música um pouco de lado. Continuou gravando e tal, mas o foco dele principal era filme, participar de filme. E foi lançando até discos interessantes até, mas não vendia. Até que em 89 ele falou, vou lançar mais um disco aí, porque na mesma pegada daqui, vai, dos que já tem, vai ser só mais um disco. Aí que ele saiu o Trash aqui, que estoura de vez, principalmente a primeira música, Poison. Ninguém ele entendeu. Aí falou, caramba, de repente o disco estoura. Mas aqui tem também muita participação de artistas que estavam super em voga na época. Tem músicos aqui do Aerosmith, do Bon Jovi, o Winger também. Tanto que o Keep Winger também passou. Já integrava a banda dele, aí a banda do Keep Winger, a banda solo dele, o Winger, estourou, mas ele já participou aqui também. E poxa, e além de Poison, House of Fire, White Russian, balada também, Only My Heart Talking, Rocky I'm on Gun. E aí que o nome dele já estourou de vez, fez um baita sucesso aqui, o disco vendeu demais, que ele pôde fazer turnês, participou também lá do filme lá, Quanto Mais Idiota Melhor, com tanto clipe também, já do disco seguinte lá, do Hey Stupid, 91, tem Feed My Frankenstein, que os atores participam do clipe, bem legal. Então, foi o disco aí que consagrou, voltou a esse Cooper aí às paradas de sucesso. Bom, pessoal, esses foram os 5 discos aqui lançados em 89, que deram essa consagração, que os artistas conseguiram dar a volta por cima, se restabelecer no mercado da música. E teve mais, sim, teve outros nomes aí que não entraram aqui. Mas me contem se vocês gostaram do vídeo, se vocês já tinham parado para pensar sobre esse fato de 89, e se lembra de alguma outra banda, outro artista que tenha passado, né, por momentos turbulentos, e que em 1989 deu essa erguida na carreira deles. Beleza, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, e deixar um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.